Fala, meus amigos do canal. Voltamos aqui com a notícia, né, que o Lucas ele sente novamente, né, a contusão no joelho, né, e provavelmente não estará no clássico contra o Corinthians, que será na quinta-feira na Neoquímica Arena, né? Gente, é impressionante o que acontece no São Paulo, né? Com essas questões de contusão, né? E pior que ninguém se pronuncia, o DM do São Paulo não fala, né? Há quanto tempo que o São Paulo sofre com essas questões de contusão, né? Com vários jogadores, né? O Lucas não é o primeiro caso, né? A gente sempre vem falando aqui de contusão do São Paulo. E eu sempre questiono e vou continuar questionando. Será que vale a pena investir em jogadores de mais idade que estão em final de carreira? O Lucas, a gente sabe que ele é ídolo no São Paulo, ele foi muito importante no seu retorno, né, na conquista da Copa do Brasil. Só que não dá para você fazer contratos longos de 3 anos, né, como foi feito com o Lucas, com o Oscar, né, e os jogadores não jogam, né? Está sempre contundido, pagando salários altíssimos. Não vai, a conta não fecha. Né? Então, na minha opinião, como eu já falei em outros vídeos, né? Se jogador, final de carreira, quer encerrar a carreira aqui no Brasil, no clube de coração, etc., tem que ganhar menos e tem que fazer contratos curtos, de produtividade. Aí foi bem, renova o contrato. Se não foi bem, se tiver contundido, encerra o contrato. Simples assim. Teve também o caso do Oscar, né, que recentemente passou mal, né, naquela avaliação física, né, que o São Paulo já está antecipando para o ano que vem, né, e ele acabou até desmaiando. Gente, aí eu pergunto para vocês, o Oscar, ele tem um contrato de 3 anos no São Paulo, que se encerra em 2027, no final de 2027, ganhando 3 milhões por mês, que a conta fecharia aí praticamente em 100 milhões. Vale a pena fazer um negócio desse? O São Paulo, o Oscar ele jogou no São Paulo esse ano quanto tempo? O Campeonato Paulista. Né? E aí de lá para cá é só contusão, a gente já está no final do ano e o Oscar não jogou. Esse problema que ele teve com o ser humano, a gente deseja tudo de bom, que ele melhore, que a gente só deseja o bom para o ser humano. Agora, falando de profissionalismo, profissão, atleta, jogador, essa conta não fecha. Se o Oscar ele não encerrar a carreira dele dessa vez, o São Paulo, ó, tá, vai pagar salário até 2027, tá? E sem o jogador jogar. Né? Então eu espero que o Oscar avalie muito bem, né? Eu acho que ele não precisa mais disso, tá? Ele não precisa mais de dinheiro, o homem já está aí multimilionário, né? Ele retornou para o São Paulo porque, segundo ele, ele devia um favor para o São Paulo. Então, para o bem seu, Oscar, e o bem do São Paulo, se aposente e vai curtir a vida com a sua família, é a melhor coisa que você faz, tá? Porque se você retornar, tentar retornar, né, a jogar futebol, pode ser que isso aí prolongue, né? A gente não sabe, pode ser que aconteça alguma coisa. Né? A gente só torce para o bem do jogador e da instituição São Paulo. Né? Então a melhor coisa que eu vejo nesse momento, tá, é você encerrar sua carreira. Claro que quem decide é você e sua família, tá? Mas eu acho que é o melhor para todo mundo. E ainda mais para completar o time de desfalcados no São Paulo. Olha isso, Arboleda e Enzo Dias também estarão fora do clássico contra o Corinthians. Tá? O Arboleda aí teve um problema muscular na coxa, né, no músculo posterior, e o Enzo Dias aproveitou para voltar para a Argentina para fazer uma cirurgia, né, de uma hérnia que incomodava, ele sentia muitas dores. É por isso, gente, que eu sempre defendo, né, que o São Paulo utilize a base, os jogadores jovens,
né, no lugar de contratar jogadores em final de carreira. Tá? O Arboleda, tudo bem, ele já tem uma carreira bem longa no São Paulo, só que ele já está com uma certa idade, né? Contusão sempre vai ter, tá? Em todo clube, faz parte do futebol. Só que você concorda comigo que tem mais risco de contusões com jogadores de mais idade do que jogadores que vêm da base, jovens, promissores que estão na plenitude física? É por conta disso que eu defendo, né, plenamente a utilização da base dos jogadores jovens, porque você acaba economizando dinheiro sem contratar esses jogadores em final de carreira, né, e além de correr menos risco desses problemas de contusão. Mudando de assunto, volta e sempre, né, o São Paulo cogita, né, virar um clube SAF. E a empresa seria concorrente da Galápagos. Assim, gente, a pergunta que eu faço é: tem algum clube referência no Brasil que seja SAF, que é exemplo? A gente tem aí, ó, o exemplo. Qual é os dois clubes que tem hoje no país que são referências? Palmeiras e Flamengo. Eles são SAF? Não. Então, para mim, esse é o modelo que tem que se seguir. Fazer uma gestão profissional e seguir o que esses clubes estão fazendo. Agora, você pega clubes como Atlético Mineiro e Botafogo, que são SAF e ganharam alguma coisa, mas não foram constantes. Então não adianta, gente, entregar a chave do clube para uma pessoa só, né, deixar ele dirigir, porque a gente não sabe a intenção dessa pessoa. Né? Eu sou contra a SAF, tá? Desde que me prove o contrário, né, que chega um projeto de SAF e seja campeão constantemente, como o Palmeiras e o Flamengo são. Aí sim, né, eu vou começar a olhar com outros olhos sobre a questão SAF. Até isso não acontecer, eu sou totalmente contra. O São Paulo tem que se preocupar em se profissionalizar e parar com essas gestões pífias que acabam com o clube. É por conta disso que eu defendo que o São Paulo precisa urgentemente fazer um projeto de pelo menos 10 anos para reduzir essa dívida. Eu fiz um vídeo, né, eu vou postar aqui no card, que eu falo sobre isso. O que seria esse projeto? Parar de gastar dinheiro à toa em jogadores, ó, que eu estava lembrando aqui, ó, jogadores como Nicão, Galopo, Rigoni, né, que o São Paulo contratou 2 vezes, o Benítez, que é outro jogador podre que só se machucava, Rames Rodrigues, que só veio para curtir o carnaval, o Oscar, que a gente está vendo aí, né, não joga, é problema toda hora, Daniel Alves, que o São Paulo paga salário até hoje. Então, gente, esse tipo de jogador não dá mais para encerrar a carreira no São Paulo. Né? Vai jogar na China, continua na China, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, onde for, na Arábia, mas no São Paulo não dá, não tem condição, porque a conta não fecha. Imagina nesses últimos anos aí o tanto que o São Paulo já gastou de salário com o Lucas e o Oscar, e eles não jogam, não entregam, estão sempre no DM. Então não compensa, tá? Esse tipo de jogador, é por isso que eu sempre defendo o jogador da base, né? No lugar do São Paulo ter vendido os jogadores da base, né, que nem fez esse ano, esses jogadores poderiam estar aí, né, no lugar desses 2 jogadores aí, medalhões que nunca jogam, né, o Lucas e o Oscar. Não era melhor? Aí eu te pergunto, será que o São Paulo estaria na 8ª posição? Porque o Lucas e o Oscar não jogaram esse ano, e o São Paulo pagando salário. Se tivesse com os jogadores da base, que o São Paulo vendeu por dinheiro de pinga, né? Tivesse todos eles lá jogando e sem contusão, será que São Paulo estaria na 8ª posição do Campeonato Brasileiro? Será que São Paulo teria perdido para a LDU na Libertadores? Fica aí essa pergunta para se fazer. Na última semana aí, o Muricy, né, ele deu uma entrevista, né, e ele fala na entrevista que no ano que vem vai ser ainda mais difícil que esse ano, né, para o São Paulo.
E assim, tem muita gente revoltada, né? Tem muita gente que coloca o Muricy aí no pacote da diretoria, né? Dessa gestão tenebrosa, né? Do Júlio Casares. Vou falar a verdade, gente. O Muricy, ele tá lá no São Paulo somente para apagar incêndio, tá? O Muricy, ele não manda em nada. Ele tá lá como se fosse um conselheiro, né? Apagar incêndio de jogadores, dar alguns conselhos. Mas quem assina, quem define as coisas é o presidente Júlio Casares. Né? Sabe por que o Muricy, eu vou falar a realidade, sabe por que o Muricy ele voltou para o São Paulo? De tanto que essa diretoria, de tanto que essa gestão, eles se arrependeram de ter mandado o Muricy embora em 2008, porque olha, é uma coisa assim que não dá para acreditar. Até hoje eu lembro disso. O Muricy, ele era tricampeão brasileiro, tá, de futebol pelo São Paulo, e mandaram ele embora, sabe por quê? Porque ele não conseguia ganhar a Libertadores em 2008. Como se fosse assim, a Libertadores dá para ganhar de qualquer forma. A gente vê aí o que o Flamengo e o Palmeiras eles sofrem para ganhar uma Libertadores, né? Não dá para ganhar todo ano. E mandaram o Muricy embora justamente por isso, e aí começou a derrocada, né? Contrataram o Ricardo Gomes naquela época, e foi, né, um atraso atrás de outro. Quantos treinadores já passaram no São Paulo depois disso? E depois de muitos anos, vendo a besteira que eles fizeram, né, aí eles colocaram de volta o Muricy, agora chamaram, né, como diretor aí de futebol. Gente, não tem como. O Muricy, ele não manda em nada lá dentro, ele só opina, dá conselhos e apaga incêndio, só isso. O Muricy, ele é um homem correto e tá lá para ajudar o São Paulo. É isso, galera. Eu queria saber a sua opinião sobre esse monte de contusão, né, que existe aí no São Paulo há anos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Queria também saber a sua opinião sobre a questão do SAF, se o São Paulo deve ou não virar um clube SAF. Né? Não esquece aí de curtir o vídeo, se inscreve no canal, tá? Para ajudar o nosso trabalho aqui. E tamo junto, até a próxima. Valeu! Vamos São Paulo! Vamos São Paulo! Vamos ser campeão! Vamos São Paulo!